Estamos aqui para mais um Alimento da Célula, depois de um domingo muito especial, com a volta do encontro, uma celebração, festa, pessoas sendo salvas. Cara, foi demais, né? Mas Deus também, Ele nos presenteou com uma palavra que trouxe muito destravamento em nossas vidas. Eu queria compartilhar com vocês, para que vocês possam compartilhar nas suas células, usarem esse vídeo para seus evangelismos pessoais. Eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente com vocês. Amém? Nós falamos sobre fracasso. E isso é algo muito sério. Às vezes nós, e é até natural do ser humano, né? Quando ele busca ser um vencedor, busca a vitória nas suas áreas da sua vida, ele sempre vai olhar para aqueles que estão vencendo. E é natural e normal, né, a gente buscar as características dos vencedores. Porém, irmãos, eu penso que quando você entra dentro de um jogo, a primeira coisa que você tem que pensar é em não perder, para que você possa avançar para a sua vitória. Se você parte que nem um desesperado para o ataque, tem as suas bases de defesa fragilizadas, a qualquer momento o contra-ataque virá e vai te derrubar. Então, antes de você pensar em vencer, pense em não fracassar. E observe, e eu queria falar sobre isso, sobre 4 características de pessoas que fracassam, né? Que essas pessoas carregam sobre elas. E a primeira delas é a incredulidade. Irmão, sem fé, você não vai conseguir ir até o final. Fracasso, irmão, é você abandonar, desistir, parar. Isso é fracasso. Começar e não terminar. Quando que eu fracasso? Quando eu não termino. Eu casei e não fui até o final, fracassei. Eu comecei na carreira, não fui até o final, fracassei. Eu comecei a liderança, parei no meio do caminho, fracassei. Então são características. E a incredulidade, irmão, é uma das características que permeiam a vida do fracassado. Se você não acreditar no que Deus pode fazer, se você não acreditar naquilo que Deus colocou na sua vida, se você não acreditar no poder de Deus, naquilo que há em você, você vai parar, irmão. Você vai desistir, porque as lutas virão, as adversidades virão, mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eu me apego muito a um verso que o apóstolo Paulo diz assim, ó, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminá-la. Então eu creio que Deus, Ele vai terminar. Por isso eu não desisto das pessoas, por isso eu não desisto da minha vida, por isso eu não desisto de ninguém. Por quê? Porque eu tenho certeza que aquele que começou, ele é fiel e ele vai até o final. Eu creio no poder de Deus, eu creio naquilo que Deus pode fazer. E você precisa entender isso. Quando você pega o livro de Números, no capítulo 13, e a gente vê aquela ação daqueles espias, vão 12, voltam os 12, dos 12, 10 começam a contaminar o povo de incredulidade. Aqueles caras começam, irmãos, a como um câncer, minar a vida de Deus que era tão fluente na memória daquele povo, de tirá-los do Egito, das pragas, de atravessar o mar e de tantas outras coisas. E eles conseguem contaminar, mas aí de repente Caleb se levanta, faz aqueles caras se calarem e começa a ativar aquele povo na fé. Mas infelizmente, irmãos, os incrédulos, eles são contagiantes, contaminadores. Então, cuidado com a incredulidade, irmãos. A incredulidade vai te levar ao fracasso. A incredulidade, ela tem um poder, irmãos, de fazer você desistir, de parar no meio do caminho. A segunda característica que eu queria falar com você são a indecisão. Os indecisos, irmãos, eles são homens, mulheres fadadas ao fracasso. Sabe, pessoas que vivem na indecisão das suas atitudes. Vamos abrir uma célula. Ah, não sei, estou pensando. Ah, vamos para o encontro. Ah, vamos para o CCE. Ah, vamos fazer o trilho. Ah, vamos, não sei o quê. Ah, não sei, estou pensando, não sei o quê. São pessoas, irmãos, que elas nunca vão crescer. E se você não cresce, irmão, você não termina a obra que Deus tem para a sua vida. E você fracassa. Eu gosto muito de um texto de Josué, no capítulo 24, quando Josué fala assim, ó, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei o que vocês vão fazer. Vocês vão adorar outros deuses, se vocês vão adorar o Senhor, mas eu sei que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Decisão. Sabe, você precisa ser decidido, irmãos.
Você precisa decidir e tomar a decisão certa, lógico, de preferência. Amém? Então, não caminhe, porque a indecisão, irmãos, ela vai produzir a inconstância. E a inconstância, ela vai gerar a desistência. É natural. Pessoas que não são constantes, elas vão ficar mais fracas, elas vão ficar mais fragilizadas. E aí elas vão começar a querer botar culpa. Ah, eu não vou por causa disso, por causa disso, por causa dele, por causa dela, por causa de não sei do que. E quando menos esperar, o diabo já está governando a vida. O diabo já está dominando ele. E ele não consegue reagir. Por quê? Porque ele é indeciso, não sabe nem o que fazer. Amém? A terceira característica que você precisa ter, e é muito cuidado, você não pode ter essa característica. Os fracassados são aqueles que acham que sabem de tudo. Lá no livro de Provérbios, no capítulo 13, no verso 18, Salomão diz assim, ó: pobreza e afronta virão aos aqueles que rejeitam a instrução, mas os que guardam a repreensão, eles serão honrados. Irmão, a pior tragédia que pode ocorrer na vida de alguém é quando ela decide parar de ouvir. Os grandes sábios, eles são aqueles que ouvem tudo e ouvem todos, estão observando tudo e observando todos. Irmãos, a partir do momento que você acha que você sabe de tudo, que não precisa de nada e nem de ninguém, você assinou a sua certidão de fracasso. Não permita que isso aconteça, irmãos. Não importa o quanto você cresça na sua liderança, enquanto você cresça no Senhor, esteja sempre com os teus ouvidos abertos para ouvir os conselhos, para ouvir correções, acertando, e aí sim, irmãos, você sempre vai caminhar uma vida de sucesso e com certeza chegará até o final. Continue ouvindo todos, não entre nessa noia de que você é o sabichão, porque você não é. Amém? A quarta característica de um fracassado é a apatia. Irmãos, os fracassados, eles são indiferentes das circunstâncias, eles são apáticos. Sabe, as coisas estão acontecendo e eles não reagem. As coisas estão acontecendo, a célula está esvaziando e ele não reage. Sabe, a igreja está esvaziando e não reage. Ele não procura os defeitos, ele não procura acertar, ele não procura estratégias, ele não procura oração, ele não procura Bíblia, ele não procura nada, ele está indiferente. Sabe, o casamento dele está acabando e ele está indiferente. A vida profissional dele e financeira está indo por água abaixo e ele está completamente indiferente, completamente apático, sem reação nenhuma. E isso é muito perigoso, irmãos, porque a apatia ela sempre vai produzir tragédias. Pessoas indiferentes, elas são provocadoras de tragédias. Quando você pega o texto de 1 Samuel, no capítulo 3, você vai ver um homem apático, um líder indiferente, que foi rejeitado por Deus e produziu uma grande tragédia dentro da sua casa, dentro da sua própria família. Por quê? Porque ele não se posicionou, ele não corrigiu os seus filhos. Você vai ver o profeta Eli completamente apático, sem reação. Os seus filhos estavam fazendo tudo que aborrecia ao Senhor, debaixo dos olhos dele, e ele simplesmente não fazia nada. Ele não reagia. E aí, meu irmão, tragédia virá. Então, os apáticos são provocadores de tragédia. Não permita que a apatia não seja uma característica que venha governar a sua mente. Não se torne indiferente das situações. Nós vamos passar por muitas situações boas, situações ruins, e nós não podemos ser indiferentes, não podemos ser apáticos. Precisamos, se está tudo bom, precisamos reagir para que se torne melhor. Se está ruim, precisamos reagir para mudar esse quadro. Mas não seja apático, em nome de Jesus. Então, querido, se você eliminar essas características do teu viver, do teu agir, eu tenho certeza que você estará pronto para chegar no final dessa jornada. Então não seja um fracassado. Não tenham essas características como base de governo da sua vida. Reajam em Cristo. Não seja incrédulo. Não seja indeciso. Não seja sabichão. E também não seja apático. Amém? Se nós entendermos isso, não vivermos isso, mais ainda eu tenho certeza que nós vamos mudar o mundo. Amém? Porque homens de fé, homens decididos, homens que têm os seus ouvidos abertos para ouvir o Senhor, os seus líderes e aqueles que são mais experientes, e homens que reagem diante de toda a situação, são homens que vão fazer uma revolução nessa geração. E eu conto com vocês e vamos que vamos, porque nós temos uma geração inteira para ganhar para o Senhor Jesus.
Beijo no seu coração e vamos mudar o mundo. Fala galera, você que acabou de ouvir o Alimento da Célula dessa semana, tenho certeza que edificou a sua vida. Então que você tenha uma boa célula, compartilhe na célula. Eu tenho certeza que você vai edificar a vida de muitas pessoas, assim como você foi edificado. Fala o seguinte, entra aqui embaixo, ó, se inscreva no canal, dá um like aí e compartilhe com seus amigos, divulgue o canal. Você conhece o projeto desse canal, hein? Conto com você. Aqui do lado tem algumas mensagens que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Compartilhe com todo mundo, ó. Beijo no seu coração e vamos mudar o mundo!